Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super bacanas nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência à nossa criação de um dashboard de vendas. Essa já é a nossa quarta aula nesse assunto, então se você perdeu as aulas anteriores, vem aqui na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar o link de todas as aulas para que você possa acompanhar a gente sem se perder e conseguir executar todas as atividades que a gente vai fazer na aula de hoje. Lá também você vai encontrar os links com os meus contatos. Então, se você tiver qualquer dúvida, dificuldade, quiser sugerir alguma situação que você tem no seu trabalho, que você gostaria de que a gente abordasse nos nossos vídeos, pode estar em contato, pode deixar aqui nos comentários que não tem problema nenhum. A gente faz o possível para tratar isso o mais rápido possível. Lá também você vai encontrar o link para o nosso site, onde você encontra todas as nossas turmas disponíveis aí para o ano de 2023. Tá? Então você vai encontrar cursos para Excel, para VBA, básico, avançado. Tem Excel para quem só quer aprender a fazer dashboards, né? Um curso inteiro feito para quem quer se desenvolver para fazer dashboards. Tem curso de VBA para quem quer aprender a fazer sistemas, aquela galera que quer fazer uma rendinha extra com isso, ou talvez ali até quer viver disso. Tem alguns alunos que vivem fazendo sistemas. E também cursos voltados para gestão da qualidade e metodologia. Então, tem bastante coisa lá, são mais de 90 turmas disponíveis para esse ano, tá bom? Então, dá uma passadinha por lá. Bom, mas sem mais delongas, vamos lá para o Excel para a gente poder continuar o nosso projeto e montar aquele ranking dos vendedores, né? Que a gente tinha conversado anteriormente. Bora lá. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Excel. Esse aqui é o trabalhinho que a gente fez até agora, né? Então, reforço, né? Se você perdeu as aulas anteriores, vai lá no nosso link na descrição do vídeo, assiste as outras aulas para você poder chegar até onde a gente já fez aqui. Tá? Então, nossos dois primeiros gráficos já estão feitos, né? Só faltam ser customizados depois. Então, eu vou copiar esses dois gráficos, Ctrl X, vou abrir uma guia nova, Ctrl V. Tá? Então, colei aqui numa guia nova. Vou pegar aqui, olha, e vou chamar essa guia de painel. Painel é por conta de painel de indicadores, né? Ou dashboard, né? Dá na mesma. Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, então? O que ficou faltando para a gente fazer? Fazer um ranking aqui desses nossos vendedores, tá? Então, aqui nesse painel, eu quero que a pessoa consiga selecionar o nome do vendedor, um período, desculpa, né? Porque eu tenho vários períodos aqui de janeiro a dezembro, mais o acumulado, né? Então eu quero que isso seja as opções da pessoa. E eu quero que ele reporte quem foi o vendedor que mais vendeu, quanto que ele vendeu em formato de ranking, isso ali, como se fosse um top 10. No nosso caso, top 10 pega todo mundo, visto que só tem 10 vendedores. Tudo bem? Então, como que eu faço para construir essa estratégia? Primeiro, vamos entender o seguinte: eu vou pegar uma célula, eu não quero utilizar recursos complicados aqui, ok? Então, porque a proposta dessa sequência de aulas é utilizar recursos simples, né? Para quem está aí começando no Excel, conseguir fazer um dashboard já bem interessante, tá? Em outras estruturas, você pode usar ferramentas de desenvolvedor para isso e outras estratégias que, inclusive, a gente pode abordar em outro vídeo, tá? Mas aqui eu vou usar questões simples, tá? Então, eu vou pegar uma célula qualquer por enquanto, tá? Mas não importa qual célula é. Eu peguei aqui a J23. Eu vou vir aqui na guia dados e eu vou inserir uma validação de dados, ok? Então, eu vim aqui dados, validação de dados. Vou trocar aqui, olha, a permissão dele para lista, tá? Então, tá qualquer valor, vou trocar aqui para lista. E aqui em fonte, né? Eu cliquei no campinho da fonte. Vou clicar aqui em Config e vou selecionar essas opções aqui, olha. Então, todas essas opções aqui de cima. E vou dar OK. O que você vai perceber? Vai aparecer uma setinha ali e vai aparecer aqui, olha. Jan, Fev, Mar, Abre, Mai, né, e assim por diante. Até acumulado. Então, aqui agora, eu vou conseguir, deixa eu colocar esse aqui do ladinho, tá? Eu vou conseguir selecionar todos esses períodos aqui para mim, tudo bem? Então aí você vai perceber que quando eu colocar um período de tempo, né? Então eu coloquei junho, apareceu um número ali. A gente já vai resolver isso, não se assuste, tá bom? Coloquei maio, apareceu um outro número.
Uma outra coisa que eu vou mudar é o seguinte, eu vou vir aqui, olha, no formato de número desse título aqui, eu vou mudar só para ficar mais bonitinho lá no meu gráfico, tá? Lá no meu painel, tá bom? Então eu vou vir aqui em página inicial, estou com eles selecionados, vou vir aqui em personalizado, tá? Então na setinha, eu cliquei, tem uma setinha de baixo, personalizado, então ele está ali com 3 M's, eu vou colocar o quarto M, tá? Não importa, na verdade, se você escreve maiúsculo ou minúsculo, tá? Ele vai sempre escrever o mesmo ali em minúsculo, ok? Essa é uma dúvida que eu vejo o pessoal tendo. E vou colocar espaço tracinho, espaço 2As. Então, olha, ficou janeiro, o nome do mês inteiro por conta desses 4 M's. E depois 22, que seriam ali os 2 últimos dígitos do ano, tá bom? Vou dar OK e você vai perceber que ele já vai mudar ali para todos para mim. E aqui, na minha lista, ele já vai aparecer também com essa estrutura. Vou até deixar mais largo aqui por enquanto. Ele já vai aparecer aqui para a gente nessa estrutura, tá vendo? Então ele já fica bem mais agradável aqui para a gente poder usar como seleção. Bom, depois disso eu vou mudar esse carinha aqui. Então eu vou aproveitar, vou vir aqui também no meu personalizado e vou escrever a mesma coisa. Então, 4 M's, assim, vou colocar aqui 2 As. Tá? Então, maio 22. Ok, e aí apareceu lá maio 22, junho 22, novembro 22. Então, assim já fica bem mais interessante aqui pra gente. Beleza? Bom, e depois disso, né, o que mais a gente vai precisar fazer? Agora, para a gente poder construir esse ranking, a gente vai entender aí o uso de algumas fórmulas que não são muito comuns, tá? Então, mas que são muito úteis, ok? Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês fórmulas que são um pouco mais novas, né, que é o CoRESP-X, por exemplo, que é uma fórmula um pouco mais nova. A gente vai usar também uma fórmula que eu não vejo muito pessoal usando, que é a fórmula endereço, né? E uma fórmula que eu gosto muito, meus alunos sempre me ouvem falar, que é a fórmula indireto, tá bom? Para a gente poder construir esse ranking. O que a gente precisa fazer? Primeiro, aqui então na nossa guia config, eu vou vir aqui na célula AC1, tá? E vou escrever vendedor. E na AD1 eu vou escrever valor. Isso daqui que vai montar, é aqui que vai ficar as informações para o nosso ranking, tá? Aqui que vai começar essa história de informações para o ranking. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, em vendedor eu vou colocar igual a D2 jogo da velha. O que é D2 jogo da velha, Lucas? É aqui, olha, o endereço onde a gente colocou o nome dos nossos vendedores aqui em D2. E o jogo da velha, como a gente lembra, é para pegar ali aquele estouro, né? Aquele spill que a gente falou lá na primeira aula, tá bom? Beleza, então ele já vai puxar aqui para em todos os vendedores na ordem. O valor é a parte que dá mais trabalho e a fórmula vai ficar um pouquinho grande ali. Por conta disso, eu vou quebrar ela em etapas, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou mandar que ele apresente para mim de forma indireta os resultados do range certo de linhas. Como assim, Lucas? O seguinte, a gente selecionou lá novembro. Novembro está aqui na coluna O, ok? Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir na coluna O e vai trazer para mim todos os resultados, da linha 2 até a linha 11, na coluna O. Aí, quando eu vier aqui e mudar para junho, por exemplo, ele vai trazer lá para mim todos os resultados da linha 2 até a linha 11 da coluna J, ok? Então é isso que a gente vai fazer ali, tá? Beleza, até aí fica mais tranquilo, certo? Mas o que acontece, pessoal? Para fazer isso, no Excel, você vai precisar fazer isso de forma indireta. Como que é isso? Tem um carteiro aqui dentro, que é o indireto, a fórmula indireta, que ele pega alguns endereços e menciona esse endereço de uma forma como se fosse um texto. Isso vai fazer sentido daqui a pouquinho, tá? Então eu preciso escrever esse J2 até J11 numa estrutura que fique dinâmica. Então nosso primeiro trabalho vai ser fazer isso, tá bom? Então pensando aqui no junho, eu vou escrever uma colinha para gente, tá? Aqui do lado. Isso aqui vai servir de rascunho para você poder acompanhar bem, tá? Então eu vou ter aqui endereço, ou melhor, até vou colocar aqui, ó, cola endereço. É isso, é aqui que a gente quer chegar, tá? Então o que eu preciso escrever ali dentro do meu endereço? Eu preciso chegar em
na coluna de junho, né? Que é o que eu estou mostrando ali, que é J, ok? Então, coluna J de 2 até 11. Então, ele vai ficar assim, olha. Nome da minha guia, que é config, ponto, porque tem um pontinho aqui, tá? Então, config, ponto, ponto de exclamação. Por que ponto de exclamação, Lucas? Porque isso daqui é o nome de uma guia, tá? Então, precisa ter ponto de exclamação. Aí depois disso você vai fazer cifrão J, cifrão 2. Dois pontos, que é o nosso até, cifrão J, cifrão 11. Ok? Então, primeiro passo que a gente precisa fazer é escrever, fazer com que uma fórmula escreva esse endereço. Por que, Lucas, numa fórmula? Por que não usar desse jeito? Porque quando você mudar aqui o mês, essa coluna, né? Então, que está aqui J, vai mudar para outra coluna, onde ele encontra ali aquela informação, tudo bem? Então, eu vou começar pela parte mais difícil, que é a parte da linha. Por que é mais difícil? Porque você tem dois números para encontrar, o número 2 e o número 11, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? E eu não posso colocar o 2 e o 11 como fixos, né? E digitar 2 e 11 lá só. Porque se eu fizer isso, tá? eu vou é, eu vou fazer com que ele fique fixo e se eu tiver novos clientes, novos vendedores mais para frente, esses vendedores não vão ser adicionados na minha contagem, não vão aparecer no ranking, tá? Então, para que fique dinâmico, você tenha sempre todos os vendedores aparecendo lá no gráfico de forma automática, isso daqui precisa ser feito de forma automática, tudo bem? Então, eu vou começar o seguinte, olha, linha início, que seria ali o 2, né? A linha início, ela é a mais fácil de todas. Por quê? Porque sempre vai começar na linha 2, né? Sempre vai começar na 2, independente de quem seja. Então, essa é a parte fácil. No 2, eu posso deixar fixo. Então, eu vou só escrever 2 ali, tá? Isso daqui depois a gente vai usar esses recortes que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Aí, o que eu vou ter depois disso? Ó, eu vou ter a linha final. O que é a linha final? É a contagem daqueles valores, né? Então, conte ponto valores, igual, né? A conte ponto valores. Eu vou contar o quê? D2 jogo da velha. Isso vai reportar para mim 10, porque eu tenho 10 vendedores. Mas eu quero 11. Por que ela dá 11? Porque eu tenho o cabeçário, ok? Então eu vou colocar mais um que representa o cabeçário. E aí eu te consegui o 11. Então o 2 e o 11 para mim aqui já atualizado. E desse jeito, se aumentar o número de vendedores, esse número vai virar 12, 13, 14, assim por diante, tá bom? Beleza. Depois que eu fiz isso, galera, o que a gente vai fazer, né? Então, agora que eu já tenho as linhas. Agora eu vou montar o J, né? Eu vou identificar o J ali. Só que o J ele vai aparecer como um número, não como a letra J, tá? Eu preciso do número da coluna. Então, se eu for contar, eu vou ter lá, até contando aqui, olha, começa ali A, B, C, eu tive 3, D, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J é a minha coluna 10, tá bom? Então, quando lá for J, ele vai retornar para mim o número 10, que é o número da coluna, beleza? Então, eu vou colocar aqui, olha, coluna. E como que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma fórmula que é a fórmula Corresp, igual Corresp X, tá? Poxa, Lucas, por que Corresp X, né? Eu uso o Corresp no dia a dia. Não tem problema. Se você só tem o Corresp, pode usar o Corresp que vai dar certo também, tá bom? O Corresp X, ele é uma fórmula mais leve, é uma fórmula mais moderna, tem alguns benefícios aí com relação ao Corresp comum, tá? Então por isso que eu estou usando ele aqui. Mas se você não tem o Corresp X, não tem problema, você pode usar o Corresp sem problema nenhum, ok? E aí ele pergunta para mim, lookup value, né? Ou seja, o que eu estou buscando, né? O valor de procura, né? Então, o que eu vou colocar aqui nessa informação? Exatamente aqui, olha, painel, a célula que eu tenho, ok? Então, aqui é a célula que eu tenho. Deixa eu só tirar aqui que deu uma bugadinha, igual, corresp x, abrir lá o parênteses. Então, aqui no meu lookup, eu vou apontar aqui para o painel
J23 e vou deixar esse valor travado, tudo bem? Então, esse valor é travado, tá? Aí, lookup away, né? Então, o que é o lookup away? Ele é onde eu vou buscar, onde eu vou fazer a busca, né? A matriz de pesquisa, certo? E olha o truque aqui, ó, galera. Eu vou selecionar lá da A1. Eu comecei aqui na A1 e vou até aqui o acumulado, na Q. Poxa, Lucas, mas por que você pegou A1, B1, C1, que não tem nada? Porque isso vai me ajudar na contagem. E esse range eu vou deixar travado e se você quiser, você pode até tirar esse config ponto de exclamação, deixando só cifrão A, cifrão 1, dois pontos, cifrão Q, cifrão 1. Tudo bem? Vou colocar um ponto e vírgula e vai pedir para mim o modo de correspondência, tá? Então, o match mode. Percebam que o CorrespX está aparecendo os termos ali em inglês, porque é uma fórmula nova, tá? Então, por isso que ele está aparecendo dessa forma, ok? Então, match mode, né? Ou seja, se forma de correspondência, eu vou colocar 0, que representa correspondência exata. Então, estou buscando exatamente aquele ponto, né? Aquele valor. E aí, pesquisa do primeiro para o último, do último para o primeiro, como é que funciona? Vou pesquisar do primeiro para o último, que para mim está ótimo. E vou fechar aqui meu parênteses. Fazendo isso, olha lá, ele trouxe coluna 10, que a gente acabou de ver que é a coluna J, corretamente, tá? Aí eu vou alterar aqui. Eu vou colocar, sei lá, novembro. Aí você vai ver que mudou para a coluna 15. E se a gente for conferir aqui, olha, se o J era 10, né? Então 11, 12, 13, 14, 15, novembro, tá certinho, tá? Então é isso que vai dar o dinamismo para a gente. Essa alteração dessa coluna aqui é o que vai deixar essa fórmula dinâmica, tá bom? Vou voltar lá para o nosso exemplo do junho, ok? Beleza. Então, depois disso, né? Agora, como é que eu faço para transformar isso daqui no texto? Eu vou fazer isso daqui de duas etapas. Vou começar pela parte aqui até o 2, tá? A primeira parte que eu vou usar vai fazer até o 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, end parte 1, né? Endereço parte 1 ali. Isso aqui é para você não se perder, depois a gente vai juntar isso aqui tudo, tá? Como é que funciona esse endereço parte 1? Eu vou usar a fórmula igual endereço, tem uma fórmula para pegar endereço das coisas, tá? E olha o que ele pede, número da linha. É a linha início, que a gente já calculou aqui em cima. Depois, número da coluna. Acabei de calcular aqui, olha, coluna. Por isso que eu deixei aqui separadinho, tá? Essa é uma dica para quando você for fazer fórmulas grandes, facilita a vida. Eu quero que seja absoluto, linha absoluta, coluna relativa, linha relativa, coluna absoluta, ou tudo relativo. Poxa, falou grego comigo. Fica tranquilo. É aquele cifrão que a gente coloca. Nesse caso, eu vou deixar como tudo absoluto, tá? Então, eu vou colocar o número 1. E depois ele pergunta, estilo. Se eu estou falando de linha coluna ou se estou falando de letra número. Eu vou sempre trabalhar aqui com letra número, tá? Para não confundir ninguém. Então, eu vou usar o número 1 novamente, tá bom? Que é o formato A1, né? B1, C1 e assim por diante que a gente está acostumado. Fechei parênteses. Olha que apareceu. Cifrão J, cifrão 2. Então, a gente já conseguiu uma parte, certo? Só que está faltando esse config ponto de exclamação na frente. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, depois do 1, eu vou colocar mais um ponto e vírgula e vai aparecer texto planilha. E aí aqui eu vou colocar, entre aspas, o nome da minha planilha, que é config ponto, e fecho aspas, tá? Então, e dei Enter. Então, olha lá, config, e já apareceu para mim, cifrão, ponto de exclamação, cifrão J, cifrão 2. Então, essa primeira parte está toda feita. O que está faltando? Dois pontos, cifrão J, cifrão 11. Então, eu vou fazer agora cifrão J, cifrão 11, ok? Então, eu vou colocar aqui, olha, end, parte 2. Né? Então, o que vai ter aqui? De novo, endereço, igual, endereço, e aqui, número de linha, né? Então, o número de linha vai ser agora o final, que é 11. O número de coluna é o mesmo, que é a coluna 10. Absoluto novamente e no estilo A1. Tudo bem? Fechei aqui meu parênteses e olha lá, já apareceu o J11. E agora eu vou colocar aqui endereço e vou juntar as duas coisas. Então, igual a isso daqui e comercial aspas, dois pontos, aspas. Por que dois pontos, Lucas? Porque tem dois pontos separando o J2 e o J11, né?
e comercial novamente, esse outro aqui. E aí eu vou chegar, olha, config.cifrão J, cifrão 11, perfeito? E aí o mais bacana disso aqui tudo é que eu posso mudar aqui agora para novembro, e aí a minha fórmula ficou ó, config O2 até O11. Se eu mudar lá para gerar acumulado, Q2 até Q11. Então perceba que agora ele ficou inteligente, né? E eu não preciso mais dessa minha cola de endereço aqui, porque a gente já viu que funcionou. Né? A gente já chegou aí na nossa forma, tudo bem? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se ficou difícil, se ficou trabalhoso demais isso daqui, tá? Então, o que eu quero realmente é essa fórmula aqui, tá bom? Essas outras partes aqui que a gente fez, eu usei para ficar claro para você o que a gente está fazendo. Agora, eu vou começar a colocar isso aqui tudo dentro de uma estrutura só, tá bom? Mas até antes disso, eu vou vir aqui, olha, no valor, colocar igual em direto, abro lá parênteses, e qual que é o texto de referência? É esse aqui que a gente acabou de escrever. Ponto e vírgula. O padrão que eu estou utilizando é o estilo A1. Então, eu vou colocar verdadeiro, que é o número 1, e eu vou fechar parênteses. Olha que bacana, trouxe o resultado de todos os vendedores para mim. Né? Eu vou até colocar isso aqui em dinheiro, para facilitar a nossa visualização. Então, ó, trouxe o resultado de todos os vendedores para mim, para aquele mês em específico. Ou seja, ali para o acumulado. Mas se eu colocar em junho, vai aparecer o resultado deles em junho. Se eu colocar aqui em janeiro, vai aparecer o resultado deles de janeiro. Entendeu? Então, essa é a mágica dessa estrutura que a gente fez aqui. Tudo bem, galera? Bom, depois disso, então, né, agora como é que eu faço para juntar tudo? Né? Então, se ficou claro para você o que a gente fez aqui, agora a gente tem que juntar tudo, porque essa coluna inteira aqui eu vou excluir ela. Né? Ela só serviu para mim de rascunho, tá bom? Então, como é que eu faço agora para estruturar? Você viu que eu fui fazendo tudo passo a passo, todos os pedacinhos separados, e fui conferindo cada parte. Linha 2 eu conferi, o valor de linha final, né, o conte valores ali eu conferi, a coluna eu conferi, a primeira parte do endereço eu conferi, a segunda parte do endereço eu conferi, o endereço inteiro eu conferi e acabei de conferir o indireto. Né? Então, por que eu faço assim, galera? E eu vejo muitos alunos que às vezes, né, inclusive teve um aluno uma vez, eu nunca vou esquecer, eu acredito, que ele relatava um orgulho, ele passava um orgulho muito grande de fazer fórmulas gigantes, né? Eu, para ser sincero, eu prefiro fórmulas mais enxutas, fórmulas pequenas. Isso mostra uma questão mais simples, pensando até na manutenção. Mas ele ficava muito feliz quando ele fazia fórmulas grandonas. Né? E só que tinha um problema. Muitas vezes ele perdia às vezes um dia inteiro, às vezes mais do que isso, para fazer aquela fórmula grande. Né? E eu comecei a perceber isso, conversando com outros alunos, com bastante frequência. Eu percebo que muita gente às vezes precisa fazer uma fórmula grande e às vezes não dá para fugir muito disso. E as pessoas sofrem bastante porque elas não têm uma estratégia para montar essas fórmulas grandes. E a melhor dica que eu posso deixar para vocês é faz por partes. Né? Então, se para você essa fórmula é super complicada, então volta, assiste esse trecho aqui do vídeo de novo, né? Quantas vezes foram necessárias até ficar claro para você o que a gente fez, como que a gente chegou aqui, tá? Então, porque daqui para frente o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa estrutura toda e vou colocar dentro dessa fórmula. Então, eu vou montar uma fórmula só, que vai ficar grandona, a partir desses pedaços, como se fosse um quebra-cabeça, tá bom? Então, galera, foca bastante nisso, entende essa estrutura e leve isso para os projetos de vocês. Se você vai fazer uma coisa complicada, aquele problemão quebra em probleminhas. Se todos os probleminhas forem resolvidos, o problemão vai ser resolvido por consequência. E é essa parte que a gente vai entrar aqui agora. Porque olha que legal. Eu posso vir aqui, olha, a G5, a G15, na verdade, é uma célula que eu estou referenciando, certo? Então, eu vou vir nela, vou copiar a fórmula sem o igual. Copiei e vou colar aqui, olha, onde estava escrito a G15. Olha que fácil para eu não me perder. Né? Daí colei, pronto. Já ficou maior. Vou dar Enter, ó, o valor continua igual, não mexeu em nada. Né? Aí, outro que eu preciso tocar é o AG9. Tá? Então, eu vou vir aqui no AG9
vou copiar a fórmula dele, Ctrl C, e vou vir aqui, olha, no AG9 e vou colar isso daí, tudo bem? Continua igual, ainda não mexi em nada. Aí o próximo que eu vou fazer é o AG12, eu estou indo aqui de baixo para cima, tá vendo? Ó? Então eu comecei aqui, fiz o 9, vou fazer o 12 agora. Então eu vou vir na fórmula do AG12, Ctrl C, e onde tiver escrito AG12 aqui, eu vou substituir, que é o meu roxinho, olha. Aí eu vou tocar aqui AG12, pronto. Agora tem o 6, o 4 e o 2. Eu vou fazer o AG6, né? Então eu vou pegar a fórmula do AG6, vou vir para cá, e todo lugar que tiver escrito AG6, agora eu tenho duas vezes, eu vou colar aquela fórmula. Então, colei aqui, e colei aqui. Tá vendo? Tá ficando grande, né? Mas eu não estou tendo trabalho com isso, tudo bem? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui todos os meus AG4, tá? Então eu vou pegar aqui a fórmula do AG4, Ctrl C, e vou vir para cá mudando todos os meus AGs 4, né? Então que aparece aqui uma vez pra gente, tá? E aí, dei Enter novamente, continua igual. Aí faltou só um, né? Que é o AG2. E o AG2 é só o número 2. Então eu vou vir aqui onde está AG2 e vou deixar escrito o número 2, tá? E aí você percebe que eu fiz a fórmula inteira com certeza, já com uma praticidade grande, mesmo sendo uma fórmula grande, usando fórmulas, funções um pouco mais complicadinhas, né, novas, e talvez o endereço você não conhece, talvez o indireto você não conhece, talvez o CoRESP-X você não conhece, talvez até mais provável. Então, sem grandes dificuldades. E eu posso vir até aqui agora e excluir essa coluna, porque minha fórmula está toda aqui. E toda vez que eu vier e atualizar aqui alguma coisa, a minha fórmula aqui vai atualizar também. Tudo bem, galera? Então, dessa forma, eu consigo aí fazer uma estrutura bem bacana aí pra gente. Beleza? Bom, mas isso daqui não resolve o meu gráfico. Por quê? Ele está fora de ordem. E eu não quero um gráfico fora de ordem. Eu quero um ranking. Né? Então, eu quero que fique lá nas posições corretas. Então, como é que eu vou construir esse ranking para a gente poder aí encerrar a nossa aula de hoje? Eu vou colocar aqui para o vídeo também não ficar muito longo. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou colocar primeiro posição, vou colocar aqui o nome e vou colocar aqui o valor. Eu sempre faço ranking desse jeito, tá bom? Eu gosto de fazer ranking assim. Uma questão importante existe uma possibilidade, dependendo do tipo de ranking que você está fazendo, existe a possibilidade de você ter valores idênticos, tá? E isso é um problema, ok? Então, se isso acontecer, cabe você colocar um número um pouco diferente, né? Tem como você fazer uma alteraçãozinha no número ali. A estratégia que eu uso é multiplicar esse valor por um valor muito pequeno, né? Se isso fica confuso, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo só sobre gráfico de ranking, né? E é um vídeo até um pouquinho antigo aqui do canal, mas onde eu falo só sobre construção de gráfico de ranking, lá eu explico isso com mais detalhes, tá? Então, se você está fazendo seu dashboard e calhou de dar valor repetido, aqui na minha situação, como tem centavos, fica muito difícil disso acontecer, né? Duas pessoas conseguirem vender a mesma coisa, inclusive no nível de centavos ali. É bem difícil. Mas, se é uma situação que isso acontece com mais frequência, e tem vários casos que isso acontece com mais frequência, tem lá uma dica onde eu explico melhor como você pode sair disso, porque senão começa a repetir o nome da pessoa, tá bom? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Na posição, eu vou colocar os números, né, de 1 a 10. Então eu vou usar aqui igual a sequência, porque eu não quero ter que ficar escrevendo, né? 10 linhas, uma coluna, começando do número 1, tá? E aí ele vai escrever para mim aqui de 1 a 10. Comenta aqui para mim se você conhecia essa fórmula sequência, tá? Ela é bem legal. Ela cria essa estrutura toda aqui pra gente. Bom, depois disso, eu vou colocar o seguinte, olha, igual a fórmula maior, valor, na verdade, né, igual a maior. E aí, o que eu quero aqui dentro do meu maior? Eu quero a matriz que eu tenho de trabalho, tá bom? Então, qual que é a minha matriz de trabalho? Vai ser justamente ali a estrutura que eu tenho do número de
vendedores, tá bom? Então, nesse caso aqui, como eu não quero complicar muito isso, eu vou simplesmente pegar de AD2 até AD100 e vou deixar isso aqui travado, tá bom? Eu posso fazer isso e ele vai pegar um range grande ali. Poxa, Lucas, mas está tudo sendo feito tão dinâmico e tudo mais. Sim, eu poderia fazer esse range aqui de posição ser dinâmico usando a mesma estratégia que a gente usou ali de endereço dinâmico, tá? Que a gente usou para fazer o valor, mas isso faria o vídeo ficar muito longo, tá? Então, para a gente explicar todos os detalhes, aqui já vai resolver bem, principalmente para quem está começando, tá bom? E depois eu vou colocar o K. O que é o K? O K é a posição, tá? Então, dentro da posição, eu vou colocar justamente, né, essa posição que está aqui na frente, que é a F2. Né? Fechei e ele vai trazer para mim aqui o maior valor. Eu vou colocar aqui em formato de dinheiro, 10.206,23 que foi lá do Luiz Alves. Tá? E aí eu vou arrastar isso daqui, ele vai trazer para mim todos os valores em ordem. Tá? E depois falta o nome do vendedor. Né? Então eu vou até tocar aqui de nome para vendedor. Né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um proc, tá? Então, igual a proc x. O valor que eu estou procurando é esse daqui. A minha matriz de procura, né? É AD2, jogo da velha. A minha matriz de retorno é AC2, jogo da velha. Se não encontrado, pode colocar zero, não tem problema. Correspondência é exata e o primeiro, do primeiro para o último. Fechei aqui, já trouxe o nome lá do Luiz Alves, jogando lá para baixo. Opa, deixa eu só esquecer aqui de colocar, de travar os ranges, tá vendo? Acontece também com a gente em aula, né? Então, tanto o AD2 quanto o AC2 tem que ser travados, tá? Então, agora sim. Pronto. Aí agora ele vai trazer para mim todos os vendedores em ordem. Você pode até conferir. Então, 10.206 do Luiz Alves. O Kleber vendeu 10.200, né? Então, Kleber 10.200. A Maria vendeu ali 9.800. A Maria vendeu 9.800. E aí isso daqui, agora, eu vou colocar dentro de um gráfico. Então, selecionei o range. Vou vir aqui e vou colocar dentro de um gráfico de barras, tá? E vai aparecer aqui para mim o gráfico. Eu percebo que o gráfico de barras ele começa invertido, né? Então ele começa com o maior lá embaixo e o menor aqui em cima. Eu vou só inverter isso. Então dei 2 cliques aqui nos nomes, tá? Nos nomes dos vendedores. Eu vou vir aqui, olha, em propriedades de tamanho. Opa, peraí, pegou aqui a área errada. Formatar eixo. E aí eu tenho aqui uma opção, aqui olha, em opções de eixo, que é categorias em ordem inversa, tá? Então eu cliquei no nome 2 vezes, tá? A primeira vez ali que eu cliquei no lugar errado, mas eu vou clicar aqui no nome 2 vezes, opção de eixo, né? E aí eu vou vir aqui, olha, em opções de eixo, categorias em ordem inversa, e aí ele vai colocar o maior lá em cima. Essa parte aqui dos números que estão feias e tudo mais, não se preocupem, a gente vai corrigir isso depois, tá? Recortei o meu gráfico e vou trazer ele para cá. Por enquanto eu estou só soltando as coisas mesmo, tá? A gente vai deixar isso aqui bonitinho depois. Aí, o que eu vou fazer aqui? Olha, vou mudar aqui o mês. Então, setembro, olha lá, mudou o gráfico, né? Então, acumulado, mudou o gráfico. Então, o maior vendedor no ano foi o Kleber, né? Mas em agosto também foi o Kleber. E se a gente colocar em janeiro, ainda foi o Kleber. O Kleber é o grande vendedor aí pro jeito. Mas em março não. Né? Em março ele esteve quase que entre os lanterninhas ali. Então percebe que a gente construiu então uma estrutura de ranking bem dinâmica aí para você poder usar nos seus painéis também, tá? Sem usar botões, sem usar nenhum recurso que seja mais complexo por enquanto, tá bom? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No nosso próximo vídeo, a gente vai chegar na parte mais legal do nosso painel, que é começar a fazer a estrutura estética do nosso painel, começar a transformar isso daqui numa carinha que seja, que comunique aí com a empresa de vocês, trazendo algumas dicas aí estéticas que vão ficar super bacanas aí para os projetos de vocês, tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima aula.